O Senhor que te sonda e te conhece, haja honestidade na sua alma. Nos nossos dias, a honestidade é considerada uma virtude, já viu? Vira uma reportagem nacional quando alguém acha um dinheiro que não é dele e devolve. Nossa, o cara vira um herói. Uma coisa que devia ser obrigação. Virou uma atitude heróica porque nós nos acostumamos com a desonestidade. E aqui Paulo fala, não, vocês não. Vocês que querem ter a alma curada. Vocês que assim como imaginam na sua alma, assim vocês são. Vocês precisam pensar no que é verdadeiro. Vocês precisam pensar no que é honesto. Naquilo que vai trazer valor. Naquilo que vai trazer a justiça de Deus. Naquilo que vai atrair o olhar de Deus. Lembra de Ananias e Safira? Quem lembra? Ananias e Safira venderam uma propriedade, ninguém pediu para eles venderem. Mas eles foram lá, venderam e foram dar o dízimo. E aí eles mentiram o valor da propriedade. Sabe o que Deus fez? Lembra? Matou os dois. Deus não pediu para eles venderem. Ninguém pediu para eles fazerem aquilo. Mas uma vez que eles fizeram, existia um princípio inegociável ali. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. E o versículo continua falando tudo que é justo. Diz comigo, justo. Tem dois tipos de olhar para o termo justiça. O primeiro é uma justiça ético-moral. Vou te falar. É uma coisa que é necessária para um bom convívio social. É aquilo que a gente usa na lei da retribuição. É uma ação que gera uma reação. Ah, ela foi boazinha comigo, eu sou boazinha com ela. Ah, ele foi educado comigo, eu sou educado com ele. Ah, ela me deu isso, eu dou aquilo para retribuir. Isso é um senso de justiça. É fazer o que deve ser feito de acordo com a atitude do outro. Mas a justiça que Paulo está falando aqui, ela tem como agente moderador a graça de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é o sol da justiça. Entenda algo. Por que que a minha e a sua justiça são falhas? Porque geralmente ela está associada à vingança. É por isso que às vezes a gente canta aqueles corinhos que fala: quem fez isso comigo vai morrer, Deus vai pesar a mão, vai acontecer, eu vou chutar. E a gente acha lindo e roda no mistério. E aí, isso está longe de ser aquilo que Deus espera de mim e de você. A nossa justiça está associada com vingança, nós somos humanos. É por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. E que ao Senhor pertence a justiça e a nós o corá de vergonha. Porque só Ele é esse sol de justiça que brilha. Mas uma mulher que tem uma alma alegre, que reflete a Jesus e que está imaginando para então ser, é uma mulher que tem pensamentos justos. Meu esposo fala uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: o problema da justiça humana é que seu sinônimo é vingança. Não quer restituição, quer castigo. A gente fica querendo que o outro sofra porque fez isso com a gente, não é? E às vezes a gente canta isso. Ei, querido, cuidado. Cuidado com aquilo que você canta. Cantar até papagaio canta. Agora louvor. Louvor é algo que reconhece quem Cristo é. É por isso que Paulo fala que eu diminua para que Ele cresça. Já não vivo eu mais. Porque quando Ele vive, a minha justiça passa a ser a dele. As pessoas que me fizeram mal, eu oro, Senhor, cuida. Mas eu não vou desejar, faz Deus, acontece, resolve, pesa a mão, chuta, manda para fora do Brasil, mata. Tem uns que oram para matar. Minha irmã, isso é macumba. Isso não é oração contrária. Deus, em nome de Jesus, pesa a mão, viu? Deus vai matando um por um. Ô minha irmã, em nome de Jesus. Pensamento justo. Não é o meu justo, é o justo do dono da justiça. Não é o que eu quero, a minha humanidade deseja. É aquilo que Deus determina que é justo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Lembra de Salomão resolvendo aquela história das duas mães? Uma mãe que perdeu um filho, e aí ela acorda, vê o filho morto, vai lá e troca o dela vivo, o dela morto pelo vivo da outra. E aí ela apronta um escândalo e chega até o rei. E Salomão então pega a criança, fala simples: eu vou partir ela ao meio. E aí a mãe, que queria justiça própria, fala: pode partir por mim. O filho não era dela mesmo. Mas a mãe, que o filho era dela e que confiava na justiça de Deus, falou: não, rei,
Então eu prefiro que o senhor entregue para ela. E aí o rei entendeu. Na mesma hora falou, entrega para essa, porque essa é a mãe. Ela prefere ficar sem o filho do que vê-lo morrer. Enquanto aquela que está no senso de justiça própria fala, então mata, que nem para mim, nem para ela. Ô minha irmã, em nome de Jesus, tudo que é justo ocupa o pensamento de uma mulher que quer ter a alma segundo a alma de Deus. E o texto continua falando, tudo que é puro. Fala comigo, puro. A palavra puro está diretamente ligada à palavra santo. A palavra santo significa imaculado, sagrado, intocado. O verbo aqui, pensai, Paulo está falando para avaliar, para deliberar, para decidir de acordo com aquilo que ele está falando. Desse modo, Paulo está falando que eu posso renovar a minha mente à medida que eu não me conformo com os hábitos do mundo. Os hábitos do mundo são contra tudo que é santo, porque uma vez que a mente é relativa, tudo depende. Então aquilo que é um padrão de santidade passa a ser relativo. Ah, eu faço, sabe por quê? Século 21. Você sabia que o índice de jovens que têm relações sexuais antes do casamento é o mesmo fora da igreja e dentro dela? Porque dentro da igreja o jovem também pensa, não, o que tem? A gente se ama, a gente vai casar mesmo. Não, Jesus perdoa, é amor isso aqui. Só que a Bíblia diz, sede santos porque eu sou. Não é uma opção, você entende que o verbo aqui é esse mesmo verbo imperativo, ser santo é uma ordem. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ai pastor, eu estou achando difícil demais esse negócio de ser crente, nunca vi tanta coisa difícil. Querido, não é só a porta que é estreita, o caminho também é. A Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. Só que a boa notícia é que Deus não te cobra perfeição, mas Ele te cobra aperfeiçoamento. Ser hoje melhor do que eu fui ontem. Ser amanhã mais santo do que eu fui hoje. De fé em fé, de glória em glória. Até o dia em que nós possamos dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O seu pensamento é ocupado por coisas santas. Um teólogo chamado Blanchard diz uma frase que eu gosto muito. Ele fala que um cristão que não é santo é uma contradição de tudo que a Bíblia ensina. Exatamente porque ser santo é algo totalmente ligado à figura da pessoa que segue a Jesus. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Na sua alma existem pensamentos santos. Tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é santo, e continua, eu estou terminando, tudo que é amável, diz comigo, amável. Amável significa digno de ser amado, demonstra delicadeza, cortesia, simpatia. Quando eu falei da pastora aqui, eu não falei da boca para fora mesmo, não tenho nem um pouco esse hábito. Na verdade, eu só falo quando aquilo que eu for falar vai ser melhor que o meu silêncio, senão eu fico calada, é um treinamento. Mas ela, desde ontem, quando a gente saiu do aeroporto, primeiro que é super raro, passou o presidente buscar a gente no aeroporto, mas ela estava lá. E aí ela estava com um buquê de flores na mão. E a gente recebeu esse buquê. E a gente vai recebendo carinhos, e é um olhar amável. A gente olha para ela e a gente enxerga uma pessoa digna de ser amada. Isso é ser amável. Já viu gente que é o contrário, é digna de ser odiada. Tem gente que olha e o olhar da pessoa, o jeito como ela se comporta, as coisas que ela fala, te afastam dela. A Bíblia está dizendo que tudo que é amável, tudo que tem amor. Querido, amor é algo tão sério, porque o nosso Deus, Ele não só tem amor, Ele não só dá amor, mas Ele é amor. Você entende isso? Quando eu sou filha de Deus, é por isso que tem um ditado que fala, eu também sou filha de Deus, eu mereço. Não é todo mundo que é filho não, querido. Filho é aquele que tem o DNA do Pai. É aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É aquele que traz no corpo as marcas da cruz. É aquele que se rende ao sacrifício de Cristo. É aquele que tem Jesus como Senhor, antes de tê-lo como Salvador. Tem muita gente que quer o Cristo Salvador, mas não quer o Cristo Senhor. O que manda, o que dita as regras, o que direciona.
Agora, quando eu me aproximo desse Deus e chamo o sacrifício dele na cruz do Calvário, do filho dele para mim, aí eu passo a ser filha, filha amada de Deus. E aí o amor do Pai passa a habitar em mim. E eu começo a ser amável e ter pensamentos amáveis, porque agora eu sou a habitação do próprio amor. Você entende isso? O Deus que é amor começa a habitar dentro de você. Ô minha irmã, você é uma esposa amável. Você é uma mãe amável. Tem mãe que o filho não pode nem falar oi para ela. Ela responde com 30 chute, empurrão. Não fala comigo, menino! Não quero saber. Esses dias atrás nós tivemos um caso lá em Goiânia que chocou a nossa cidade. O filho de um militar, um menino de 16 anos, chegou em casa e falou para a mãe assim: mãe, família crente, da Assembleia de Deus. Mãe, eu queria conversar um pouco com a senhora. Me fala aí os motivos pelos quais vale a pena viver. E a mãe estava muito ocupada. E ela falou: menino, que papo é esse? Não tem tempo para isso agora não, depois a gente conversa. No outro dia, às 6 da manhã, o horário que ele levantava para ir para a escola, ele se levantou, mas ao invés de ir para a escola, ele foi no armário do pai, pegou a pistola dele, entrou para dentro do banheiro, sentou no vaso, postou uma foto nas redes sociais, escrito desculpa, e deu um tiro dentro da boca. Já vai fazer 1 ano e meio, né, amor? Até hoje essa mãe está internada numa clínica de recuperação. Ela não consegue se desculpar por não ter podido parar tudo para entender o importante. Ei, minha irmã, cuidado. Porque a nossa sociedade tem confundido o importante e o urgente. E aí a gente tem sacrificado no altar das coisas urgentes as que são importantes. Eu vou te explicar. Nem tudo que é urgente é de fato importante. Às vezes você acha que urgente é trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para dar mais coisas para o filho. Mas importante mesmo é ouvir as angústias dele sem o celular do lado. Às vezes você acha que urgente é produzir, é fazer um curso novo, é estar em todos os cultos da igreja, mas importante mesmo é ouvir as angústias do seu marido. Cuidado com aquilo que é urgente, para não roubar o lugar daquilo que é importante. Mulheres que têm pensamentos amáveis conseguem discernir isso. Paulo segue a lista: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. E ele vai terminando dizendo: tudo que é de boa fama. Fala comigo, boa fama. Eu resumo isso fácil para você. Boa fama pode ser interpretado por fugir da aparência do mal. A ideia aqui, querido, é como se fosse uma instituição. Faz de conta que você prestou um concurso e você é um funcionário público do estado do Maranhão. Ou seja, você representa a autarquia, você representa a sua instituição, você representa o estado do Maranhão onde você for. Você é um representante dele diante dos poderes. O que Paulo está dizendo com boa fama é exatamente isso. Você é o embaixador de Jesus e do ministério dele onde você for. É por isso que aquilo que as pessoas falam sobre você é importante. É por isso que o bastidor é importante. É por isso que eu te disse ontem que Deus está mais interessado no seu caráter do que Ele está no seu carisma. É por isso que crente não pode ir em qualquer lugar. É por isso que eu não posso usar qualquer roupa. É por isso que eu não posso participar de qualquer grupo, falar sobre qualquer conversa, contar qualquer piada. Paulo fala que os meus pensamentos precisam ser de boa fama. Pensamentos dão origens a palavras, palavras repetidas atitudes, e atitudes constantes hábitos. Quando nós avaliamos o hábito de alguém, nós conseguimos saber muito sobre aquilo que essa pessoa pensa. O seu pensamento é ocupado por boa fama. A reputação, sabe o que eu acho lindo? Ontem eu falei de Jó, e hoje eu quero me referir à mulher de Provérbios 31. Lembra quando o verso termina, o texto está terminando e aí fala: os seus filhos olham para ela e dizem ditosa. O seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a toda supera. E depois termina dizendo: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas obras e de público a louvarão. O texto termina dizendo que essa mulher era elogiada pelo filho, ela era elogiada pelo marido e ela era elogiada pelo próprio Deus. Boa fama.
O que os seus filhos têm para falar sobre você, minha irmã? Como o seu marido te vê? E o mais importante de tudo, como Deus fala sobre você? Sabe, quando eu olho para textos como esse, chega a me dar um frio na espinha. Porque Deus tem um conceito sobre nós. Ele pensa sobre nós. Ontem eu te disse que ele pensava de Jó. Hoje eu estou te lembrando o que ele pensa da mulher de Provérbios 31. E o que ele tem para dizer sobre você? Vai fazer com que você seja aquilo que a sua alma é, mas de forma correta, não da forma como o mundo diz. E ele termina dizendo: se alguma virtude há, e se algum louvor existe, nisso pensai. Depois que Paulo trabalha as 4 virtudes credenciais do seguidor de Cristo, que eu falei lá no início: alegria, moderação, constância e meditação, ele começa a falar sobre aquilo que o meu pensamento deve ter, uma vez que o meu pensamento vai se tornar uma ação. Lembrando que pensamento, mente, é a mesma coisa de alma. Assim como o homem pensa, assim ele é exatamente isso que Paulo faz esse desfecho e fala: nisso você deve pensar, se você quiser ter uma vida que agrade a Deus. Ele encerra falando tudo que tem virtude, tudo que tem louvor. Virtude fala de qualidade. Paulo dá importância às virtudes, ele dá importância àquilo que é qualidade, ele dá importância àquilo que traz relevância, aquilo que vai agregar valor, aquilo que as pessoas notam e conseguem ver Jesus brilhando através de nós. Augusto Cury fala que as respostas que a gente precisa para a vida estão no árduo trabalho de aprender a controlar as nossas mentes. E ele está certo. Como anda a sua mente, minha irmã? Como andam os seus pensamentos? Quais são eles? Como é que você lida com tudo isso? Sabe aquele pastor que eu falei no início, que não conseguia ser ouvido na sua igreja e que então convida todo mundo para um velório, e chega lá, todo mundo olha para o espelho e vê a sua própria imagem ali deitada no caixão? O objetivo do pastor não era outro senão esse: fazer com que as pessoas entendessem que o pensamento delas estava errado. Como é que eu não estou pronta para ir para algo que o meu pastor me chama, mas estou disponível para sair correndo curiosa para ver quem foi que morreu? Quando você olha para dentro do caixão e enxerga a sua imagem refletida no espelho, aí imediatamente uma necessidade de pensamento, uma necessidade de avaliação honesta sobre quem você é. Sem sombra de dúvidas, você é hoje resultado daquilo que a sua alma crê que você é. Sem sombra de dúvidas, você faz hoje uma colheita daquilo que você pensou durante toda a sua história de vida. Pensamentos dão origens a palavras. Palavras, atitudes, e atitudes repetidas, hábitos. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.